Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, sou psicóloga, um prazer enorme ter você por aqui. Satisfação gigante mesmo ter você aqui, sobretudo porque hoje a gente vai conversar sobre autoestima. Esse é um tema que eu adoro falar, por anos da minha vida eu tive uma baixa autoestima. Então hoje eu quero conversar com você sobre 5 erros que eu tenho certeza que estão destruindo a sua autoestima sem que você se dê conta, tá? E eu decidi conversar com você sobre isso porque esses dias uma seguidora minha me procurou e me disse o seguinte: Raquel, a minha autoestima, ela é muito baixa. Eu não consigo me sentir bem comigo mesma. Eu não me acho interessante, eu não me acho inteligente, eu não me sinto bonita. E conforme eu fui ouvindo, fui fazendo um link de quando eu também tinha uma baixa autoestima, de coisas que eu vejo dentro do consultório, e eu fui percebendo padrões de comportamento e de pensamentos que estavam de alguma forma retroalimentando essa baixa autoestima nela todos os dias, sem que ela se desse conta. E se você também sente que nunca é boa o suficiente, está sempre se comparando com os outros, depende da validação do outro, esse vídeo aqui vai fazer muito sentido para você, porque ele foi feito, pensado, estruturado para te ajudar a reconhecer alguns erros que você vai cometendo que te mantém no ciclo da baixa autoestima. Tudo bem? Bom, vamos começar do começo para você entender o que é de fato autoestima para a psicologia, porque muita gente confunde autoestima com aparência. Acha que ter autoestima é só sobre gostar do corpo, se sentir bonita, interessante, mas a autoestima não é sobre isso somente, sabe? É também, mas não somente. A autoestima é a forma como você se enxerga, se valoriza, se respeita, e ela é construída ao longo dos anos, desde a sua infância. E aí, querida, os comentários que você ouviu, a forma como você foi tratada, as experiências que você teve, tudo isso foi moldando a sua autopercepção de valor. E qual que é o maior problema disso? Se você cresceu em ambientes iniciais que eram super tóxicos, abusivos, você pode sim ter desenvolvido uma visão e crenças distorcidas sobre você mesma. Até porque, quando você era pequena, você não tinha uma construção de identidade. O olhar do outro ia constituindo você enquanto sujeito. Só que assim, hoje, mulher adulta, você já tem essa construção de identidade, você já sabe quem é você, o teu valor, os teus feitos. Porém, muitas vezes você alimenta hábitos, pensamentos, comportamentos que destroem essa percepção ao longo da vida. E hoje eu vou te mostrar quais são esses erros e mais do que isso. Eu quero te ajudar a entender como começar a mudar essa realidade. E você precisa fazer isso porque a autoestima baixa acaba colocando você no lugar de inadequação, de insatisfação, não vai bem no relacionamento, não vai bem no trabalho, enfim, atrapalha a vida toda, tá? E o primeiro erro que eu mais vejo, que é o mais grave, que eu também cometia muito, é o seguinte: é você se criticar o tempo todo. Seja por repetição do que você ouviu lá atrás da sua família ou por hábito. Você se trata internamente muito mal. Aliás, eu quero já te pôr para pensar o seguinte: como é que você se trata internamente? Estou te perguntando isso porque eu conheço muitas mulheres que vivem com um diálogo interno super cruel, trazendo frases do tipo: eu sou muito burra, eu sou muito feia, eu não sou boa o suficiente para isso, tudo que eu faço dá errado. Agora me responde uma coisa: como é que uma pessoa que se trata assim seria capaz de se sentir bem consigo mesma? É claro que ela não vai conseguir. E sabe qual que é o pior? Isso acontece no automático. Às vezes você nem percebe que está se tratando assim. E eu falo isso porque uma vez eu pedi para uma paciente minha fazer esse experimento, olhar para o espelho e repetir tudo que ela estava se dizendo internamente. E ela começou a chorar, porque ela disse: caramba, como eu me trato mal. Exatamente assim é com você. Eu sei que você não é uma mulher tão cruel assim, e eu vou te fazer uma pergunta para você se dar conta disso. Se uma amiga agora chegasse para você triste, insegura, incapaz, e te dizendo assim: caramba, eu não gosto de mim, como é que você falaria com ela? Será que você trataria ela com a mesma crueldade que você se trata quando você está insegura, infeliz e triste? Eu tenho certeza que não. E eu só quero colocar você para pensar do porquê você se autoriza a falar assim com você mesma. Será que você está reproduzindo um hábito lá de trás? Se sim, você precisa mudar esse hábito para ontem, porque o nosso cérebro, ele acredita no que a gente repete para ele. Então, se você diz todos os dias que você não é boa o suficiente, que você não é capaz, você acaba acreditando nessa verdade. E quanto mais você reforça isso, mais insegura você se sente. Vou te dar uma dica que funciona muito, tá? Toda vez que você se perceber dentro dessa autocrítica cruel, pare e se pergunte o seguinte: eu falaria isso para uma amiga minha? Essa resposta, esse simples autoquestionamento vai te fazer parar,
de ser a tua pior inimiga e de ser tão cruel com você mesma. Porque se a resposta é não, então você não está autorizada a falar com você dessa forma. Tudo bem? O segundo erro, você se comparar com os outros o tempo todo. Só que assim, eu preciso falar com você que esse erro geralmente é aprendido ou herdado lá da nossa infância. Porque existe uma época que o desenvolvimento infantil ele é muito parecido e aí os pais tendem a comparar as crianças. A própria escola estimula muito a competitividade e a comparação. Você já viu que a gente precisa ter uma média tal, uma nota tal, e as crianças vão lá perguntando, você tirou quanto? Eu tirei 8, eu tirei 9. Tudo isso está estimulando de alguma forma a competição e a comparação, né? Só que hoje, na vida adulta, com as redes sociais, a comparação ela virou assim, um veneno diário. Você rola o Instagram e vê pessoas viajando, casais felizes, mulheres com corpos incríveis, carreiras incríveis, e começa automaticamente a pensar, olha como a vida dela é muito melhor do que a minha. Eu nunca vou ser assim. O que eu tenho de conquista? O que eu faço? Nunca é suficiente. Ainda não viajei esse ano. E tarará, tarará, tarará. Só que tem uma coisa que você desconsidera e muito. Você não tem a ideia dos bastidores da vida dessa pessoa. Você está comparando a sua vida real com o palco do outro, com um recorte bonito, filtrado, montado para parecer perfeito. Eu lembro que uma vez eu viajei para Fernando de Noronha e eu postei tanta foto linda no meu feed do Instagram, só que eu não postei nenhuma foto dos meus perrengues. E eu passei foi perrengue lá, tá? Isso a gente não mostra. Entende como é um recorte? Nas redes sociais a gente quer mostrar a melhor face das coisas e tá tudo bem. O problema é você desconsiderar as suas conquistas por conta de que tá vendo o recorte do outro. Esse é o grande problema. E de verdade, acho que você precisa muito rever isso, até porque o nosso cérebro tem um viés chamado viés da negatividade. Isso significa que ele vai dar mais peso para as nossas falhas, para as nossas dificuldades, do que para as nossas conquistas. Por isso, quando a gente se compara, a gente sempre vai parecer menor. Tá? Muda esse comportamento para ontem e, ao invés de se comparar com os outros, comece a se comparar com você mesma de um tempo atrás. O que você conquistou nos últimos meses? Quais foram os pequenos avanços que você teve? Isso vai ajudar o teu cérebro a reconhecer a tua própria evolução, porque é nisso que você tem que focar. Bom, o terceiro erro, querida, é você colocar a necessidade do outro sempre na frente da sua e isso te coloca em segundo lugar na sua própria vida. Sabe aquela sensação de que todo mundo precisa de você e que você não pode decepcionar nunca ninguém? Muitas mulheres vivem assim, tá? E olha que eu só atendo mulher no meu consultório, 80% delas passam por isso. Mulheres que ficam dizendo sim quando quer dizer não, se preocupam muito mais com o que os outros sentem do que com o que elas precisam. E aí, com o tempo, vem um esgotamento mental e emocional, vem uma frustração gigante porque não vive a própria vida e a sensação de que a vida que ela vive não pertence a ela. E aí, eu avalio esse erro como um processo que também é herdado. Desde pequenas, muitas mulheres são ensinadas que o valor delas está em agradar o outro. E quando ela internaliza isso, dizer não passa a ser visto e percebido como egoísmo. Só que o maior egoísmo que eu considero é você se abandonar. Da próxima vez que você sentir que precisa dizer sim, se pergunta o seguinte, eu realmente quero fazer isso ou eu estou com medo da reação dos outros? Se for por medo, tenta começar a se colocar em primeiro lugar. Você se deve isso. Valide e atenda às suas necessidades. Tudo bem? Quarto erro, não reconhecer as tuas conquistas. Eu vivo falando que mesmo que pequena, a gente precisa fazer o reconhecimento. Porque às vezes o outro não vai fazer. E muita gente espera o elogio do outro e não se elogia. Sabe quando você faz algo super legal, super incrível? Ao invés de você comemorar, você pensa, ai, foi sorte. Ai, não foi nada demais. Isso se chama síndrome da impostora, tá? Você luta, você se esforça, você alcança coisas importantes, mas nunca sente que é suficiente. Aliás, eu preciso criar mais vídeos sobre esse tema, porque ele fala muito de autoconfiança. E comenta aqui se faz sentido para você, porque é um assunto muito importante para quem tem baixa autoestima. E se você tem a síndrome da impostora, o que você precisa entender é o seguinte, o nosso cérebro ele tem um mecanismo chamado viés da confirmação. Isso significa que quando você acredita que você não é boa o suficiente, o teu cérebro vai enxergar coisas que reforcem essa crença de alguma forma. Então, se isso está muito forte para você, se você tem essa memória aí seletiva e você só tem focado no que não conseguiu, no que deu de errado, a partir de agora, todos os dias, de preferência no final do dia, você vai anotar 3 coisas que você fez bem e pode ser pequeno.
tudo bem. Esse exercício vai te ensinar uma coisa que é muito importante. Aos poucos, o seu cérebro vai reaprender a reconhecer o teu valor. A gente precisa fomentar isso dentro de você. Quinto erro, buscar validação externa o tempo todo. Quando a gente era pequena, acho que eu já te falei isso, a validação do outro era uma necessidade, porque a gente ainda estava constituindo a nossa visão de sujeito. A gente não tinha muita referência de bom, belo e justo. Então a gente perguntava muito, tô bonita, pai? Tá certinho, professora? Posso ir, mãe? Isso tudo é natural. Mas e agora na vida adulta? Por que você ainda tem a necessidade e precisa da validação do outro para tomar uma decisão? Está sempre pedindo opinião para os outros sem confiar em si mesmo. Será que você aprendeu e estruturou a ancorar a tua assertividade na opinião de outras pessoas? Se foi isso, é um problema, tá? Porque se você encontrar pessoas tóxicas e abusivas pelo meio do caminho, você está perdida. Toma cuidado com isso, porque apesar de termos crescido ouvindo que o nosso valor depende da aprovação do outro, seja a professora, os pais, os criadores, a madrinha, hoje na vida adulta a gente precisa parar de duvidar da nossa própria capacidade de decidir e começar a agir de forma confiante, tá? Toda vez que você se pegar precisando da validação externa, se pergunte o seguinte: o que eu acho sobre isso? Se treine internamente para confiar mais na sua própria percepção. A gente precisa se validar sempre, sabe? O que você acha disso? Agora, querida, me conta uma coisa. Você percebeu que você comete algum desses erros? Se você disse sim, tá tudo bem, tá? Esse canal aqui, apesar dele estar começando, a ideia é que ele vai te desenvolvendo justamente nesses erros, como mulher e como pessoa. Começa a observar, faz os exercícios que eu te propus aqui, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Ah, e se esse vídeo aqui fez sentido para você, curte ele, para eu e o algoritmo saber. Porque todas as vezes que alguém curte, o algoritmo entende, caramba, o vídeo é relevante, eu vou mandar ele para outras pessoas. E assim você me ajuda a ter um propósito de vida que é ter um mundo cheio de mulheres bem resolvidas. Se inscreve no canal, porque todos os dias agora eu vou postar um vídeo por dia e eu tenho certeza que esse vídeo vai te desenvolver em algum campo da tua área pessoal, emocional e mental. Tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Beijo no coração e até o próximo vídeo.